De volta com o regimento interno da Assembleia Legislativa e para conceituarmos bloco parlamentar, uma questão importante, comum em diversos concursos para casas legislativas no Brasil, tá? Então vejam só o conceito disposto no regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Dos blocos parlamentares, artigo 71. Marquem o caput do artigo 71. É facultado às representações partidárias, por decisão da maioria de seus membros, constituir bloco parlamentar, sob liderança comum, vedada a participação de cada uma delas em mais de um bloco. Então, o que é um bloco parlamentar? É um conjunto de partidos, tá? Dentro de uma casa legislativa, que resolvem ali, né, formar um único bloco, como se fosse uma única bancada, tá? Para tratar dos temas de seu interesse. Então, ó, exemplificando aqui, ó, dentro da Assembleia, tá? Não necessariamente é isso que acontece, tá? Não estou querendo aqui, ó, traduzir a realidade da Assembleia Legislativa, mas a gente pode ter, por exemplo, uma união entre PSDB e Democratas, tá? Eles resolvem ali formar um único bloco parlamentar. E aí eu tenho que observar o seguinte, ó, para a formação desse bloco parlamentar aqui, ó, para a formação desse bloco parlamentar, eu tenho que ter a concordância da maioria absoluta dos deputados do PSDB e a maioria absoluta dos deputados estaduais do Democratas, tá? Eu tenho que ouvir aí, né, a maioria absoluta de ambas as bancadas, tá? Então, ó, falei de bloco parlamentar, falei de uma união de partidos. Então eu posso ter a formação desse bloco parlamentar dentro de qualquer casa legislativa em termos práticos, tá? Então, artigo 71, ó, é facultado às representações partidárias, aos partidos políticos, por decisão da maioria de seus membros, constituir bloco parlamentar sob liderança comum, vedada a participação de cada uma delas em mais de um bloco. Uma questão óbvia que a gente tem que ter aqui, ó, é que eu vou ter um líder, né? O líder do bloco. E naturalmente, se PSDB e Democratas fazem parte de um mesmo bloco parlamentar, eu não posso ter a constituição de um outro bloco parlamentar. Vamos supor que eu tenho um outro bloco parlamentar aqui, ó, com o PSB e o PSDB. É claro que isso aqui não pode acontecer, tá? Eu até posso ter outros blocos parlamentares numa casa legislativa, mas aqui eu poderia ter o PSB, o PT, o PDT, tá? Ó, apenas ilustrativo aqui, tá? Não estou falando que existam esses blocos, enfim, é uma questão meramente ilustrativa, tá? O importante é perceber que eu posso ter blocos parlamentares, cada bloco vai ter o seu respectivo líder, o líder do bloco parlamentar, tá? E que naturalmente, se um partido faz parte de um bloco parlamentar, ele não pode fazer parte de outro bloco parlamentar, tá? A questão natural, óbvia aí, em termos de organização, né, do próprio poder legislativo e dos trabalhos de uma casa legislativa. Parágrafo 1º. A constituição do bloco parlamentar e as alterações nele verificadas serão comunicadas à mesa da Assembleia para registro e publicação. Óbvio também. Mesa da Assembleia é o que? Não é a mesa diretora da Assembleia Legislativa? Então, naturalmente, ela precisa ser comunicada a respeito da constituição dos blocos parlamentares e eventuais alterações. Parágrafo 2º. O bloco parlamentar terá o tratamento dispensado às bancadas. É como se eu tivesse uma união de partidos internamente na Casa Legislativa, tá? Virando um partidão, né? Virando ali um bloco parlamentar, uma bancada maior. A bancada de um partido tem a união com outra bancada de outro partido e assim por diante, formando os respectivos blocos parlamentares de acordo, né, com os interesses aí de cada agremiação partidária. Parágrafo 3º. A escolha do líder será comunicada à mesa da Assembleia até 5 dias após a constituição do bloco parlamentar, em documento subscrito pela maioria dos membros de cada representação partidária que o integre. Então, ó, maioria absoluta de cada partido que está dentro do bloco, tá? O importante é não só perceber isso, que é a maioria absoluta de cada partido que está dentro do bloco para escolher o líder, né, do respectivo bloco parlamentar, tá? O importante aqui também é não confundir o parágrafo 3º
com o parágrafo 1º do 67. O parágrafo 1º do 67 fala do líder de bancada e até quantos dias após o início da sessão legislativa ordinária nós temos que ter a indicação do líder de bancada, até 5 dias após o início da SLO, o início da sessão legislativa ordinária. Aqui não, ó, a escolha do líder de bloco, será comunicada à mesa da Assembleia até 5 dias após a Constituição, porque você não sabe necessariamente quando vai acontecer a constituição de um bloco parlamentar durante uma legislatura, durante a sessão legislativa ordinária. Então, por isso, a regra prevista no parágrafo 3º, tá? Cuidado aí com esse comparativo que o examinador pode fazer. Uma coisa é o 67, parágrafo 1º. Eu estou falando de líder de bancada. Outra coisa é o 71, parágrafo 3º. Eu estou falando do líder do bloco parlamentar. Parágrafo 4º. As lideranças de bancadas coligadas em bloco parlamentar têm suspensas suas atribuições, direitos e prerrogativas regimentais e demais prerrogativas legais. Ó, eu sou líder de bancada, sou o interlocutor, o representante da minha bancada para com os órgãos da Assembleia Legislativa. A partir do momento que a minha bancada se une a outras bancadas, formando um bloco parlamentar, e esse bloco parlamentar vai ter um líder, eu perco a função de interlocutor. Eu perco, tenho suspensa, melhor dizendo, né, essa função de interlocutor. Tenho suspensa a minha função de líder de bancada. Afinal de contas, agora eu vou ter o líder do respectivo bloco. E esse líder do respectivo bloco é que vai representar os deputados do respectivo bloco perante os órgãos da Assembleia Legislativa, tá? Então é isso que a gente tem que observar em termos práticos do parágrafo 4º. Parágrafo 5º. 3 asteriscos no parágrafo 5º, tá? Todo o regimento interno traz essa regra de um piso para a constituição de bloco parlamentar. Vejam só o parágrafo 5º, marquem o parágrafo 5º. Não será admitida a constituição de bloco parlamentar integrado por menos de 1/5 dos membros da Assembleia Legislativa. Atenção! Não será admitida a constituição de bloco parlamentar integrado por menos de 1/5 dos membros da Assembleia Legislativa. A Assembleia tem 77 deputados. 1/5 será necessariamente 16 deputados. Vai dar uma conta quebrada, só que eu tenho que arredondar para cima, tá? Então eu tenho que ter pelo menos 16 deputados ao todo para constituir um bloco parlamentar. Então imagine o seguinte, eu tenho o PSTU com 2 deputados, o PSOL com 1 deputado e o PCB, tá? Com 1 deputado aqui, ó. Esses 3 partidos políticos, meramente ilustrativo isso aqui, tá? Esses 3 partidos políticos podem constituir um bloco parlamentar lá na Assembleia Legislativa, caso seja essa a representação? Não podem, porque não atingiram o número mínimo exigido pela Assembleia Legislativa, tá? Parágrafo 5º. Não será admitida a constituição de bloco parlamentar integrado por menos de 1/5 dos membros da Assembleia Legislativa. Marquem. Importantíssima essa informação, tá? Parágrafo 6º. Se o desligamento de uma representação partidária implicar composição numérica inferior que a fixada no parágrafo anterior, extinguir-se-á o bloco parlamentar. Deixou de ter o número mínimo, eu tenho a extinção do respectivo bloco parlamentar. Parágrafo 7º. O bloco parlamentar tem existência por sessão legislativa ordinária e persiste durante a convocação extraordinária da Assembleia Legislativa. Marquem também qual que é a validade da duração de um bloco parlamentar durante a SLO, durante o ano de trabalho da Assembleia Legislativa. E, naturalmente, isso vai compreender também as convocações extraordinárias, uma sessão legislativa extraordinária. Agora, eu não posso afirmar que um bloco parlamentar persiste de uma sessão legislativa ordinária para outra. Ele pode ser constituído novamente, mas a validade dele é de uma SLO, tá? O bloco parlamentar tem existência por sessão legislativa ordinária e persiste durante a convocação extraordinária da Assembleia Legislativa. Parágrafo 8º. Dissolvido o bloco parlamentar ou modificada sua composição numérica, será revista a participação das representações partidárias ou dos blocos nas comissões, para o fim de redistribuição de lugares, consoante o princípio da proporcionalidade partidária. O que é a proporcionalidade partidária? Quem tem mais poder ocupa mais lugares na mesa diretora da Assembleia Legislativa e nas respectivas comissões. Então, muitas vezes é interessante
interessante para os partidos políticos formarem blocos parlamentares, porque eles passam a ter a força e a ser como se fossem um único partido, uma única bancada. Então é por isso que eu tenho essa regra do parágrafo 8º. Caso eu tenha uma alteração, eu posso ter que recalcular toda essa proporcionalidade na representação da mesa e das comissões. Parágrafo 9º, para a gente terminar, a representação partidária que tenha se desvinculado de bloco parlamentar ou que tenha integrado bloco posteriormente dissolvido não poderá participar de outro na mesma sessão legislativa ordinária. Marquem também, a representação partidária que tenha se desvinculado de bloco parlamentar, saiu do bloco parlamentar, ou que tenha integrado bloco posteriormente dissolvido, o bloco foi dissolvido por não ter um número mínimo, por exemplo, então não está mais no bloco, tá? Não poderá participar de outro na mesma sessão legislativa ordinária. Então tem o direito, enquanto bancada, de participar de um único bloco parlamentar por sessão legislativa ordinária, tá? Posso ficar pipocando de um bloco parlamentar para outro, não. Durante a sessão legislativa ordinária, cada bancada pode participar de um único bloco parlamentar. Em termos práticos, é isso que nós temos no parágrafo 9º, tá? Para fixar, a representação partidária que tenha se desvinculado de bloco parlamentar, saiu. Ou que tenha integrado bloco posteriormente dissolvido, saiu do mesmo jeito, porque foi dissolvido, não poderá participar de outro na mesma sessão legislativa ordinária, ok? Obrigado, até o nosso próximo vídeo falando da maioria e minoria na Assembleia Legislativa. Obrigado e até lá.